Graça e paz para você que me ouve, passando aqui para deixar mais uma mensagem para você, para uma reflexão que você possa compartilhar com alguém. Deus tem uma palavra ao teu coração que pode mudar o seu dia. Salmo 105, a palavra que veio ao meu coração para essa semana, ela se encontra, a epígrafe do texto diz assim, Deus e o seu povo, né? Como Deus trabalha com o seu povo. Deus, ele trabalha de formas que muitas vezes a gente não espera, não sabe como ele vai trabalhar, e muitas vezes a gente questiona como Deus trabalha na nossa vida, né? E o Salmo de número 105, a gente vai ver que ele começa com adoração e louvor a Deus, o salmista na presença de Deus. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, eu não sei qual era o momento que o salmista estava vivendo, mas ele estava adorando a Deus, independente das circunstâncias que nós vamos viver na nossa vida, sejam elas boas ou ruins, nós precisamos estar em constante oração, em constante movimento diante de Deus, porque o nosso Deus, ele sempre está caminhando conosco, independente da situação. E muitas vezes é fácil que a gente relaxe na busca a Deus quando as coisas estão indo bem, e a gente se propõe a buscar a Deus de forma mais intensa quando as coisas não estão indo tão bem. E a Bíblia vai dizer que o sol nasce para justos e injustos, ou seja, para todos nós, Jesus está disponível, mas nós precisamos buscá-lo a todo dia. Então veja que é uma entrega diária, uma busca diária que nós precisamos fazer em relação a Deus. E quando nós vamos ler todo o Salmo, eu não vou ler ele todo porque ele é bem grande, ele vai mostrar para nós que é como se fosse Deus apertando o seu povo em alguns momentos, né? Para impulsioná-los, para levá-los à frente. Porque nós, seres humanos, temos dificuldade que quando as coisas elas estão indo muito bem, a gente tende a relaxar em algumas questões da nossa vida, a gente para, a gente relaxa de fazer algumas coisas e acaba trazendo problemas lá na frente. E como Deus é um Deus tão bondoso para conosco, muitas vezes ele permite problemas surgirem para tirar você e eu do comodismo. Veja só que Deus permite problemas acontecer na minha e na tua vida, aflições, dificuldades, desafios, eles vão surgir, porque Deus, na verdade, Deus permite isso para te desafiar a dar um passo além do que você pode ir, porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, os caminhos dele são maiores do que os nossos, e a gente às vezes chega em uma determinada situação da nossa vida e a gente para de buscar a Deus, para de ir na igreja, para de se alimentar com a palavra de Deus, quando Deus está dizendo assim, não, se alimenta mais, busca mais, porque eu tenho ainda coisas maiores para você. E o que Deus tem para você e para mim hoje é coisas maiores do que você já tem. Só que essa aflição que você tem passado, vivido na sua vida, é o que, Luiz? Não, eu vou ficar brava com Deus? Não. Pense comigo que o Salmo 105 está dizendo assim, ó, cada vez que Deus ia apertando o povo, ele estava ao mesmo tempo impulsionando o povo através daquelas aflições que ele vivia para dar um passo adiante nos seus planos que ele tinha para ele. Os planos de Deus eram muito melhor. Era dar uma terra prometida que manava leite e mel. Primeiro eles passaram pelo Egito, foram afligidos, passaram fome, passaram necessidades, dificuldades, mas todas essas dificuldades fez o povo crescer e andar. E Deus precisou fazer porque a terra do Egito não era o lugar para o povo de Israel morar. Era apenas um lugar de passagem onde eles estavam por um tempo. Só que eles se acostumaram tanto com aquela terra e com a prosperidade daquela terra, né, que eles permaneceram ali, resolveram ficar. Deus sabia, eles sabiam que a terra não era ali, mas eles ficaram. Então Deus permitiu levantar um governador. Permitiu levantar um governador que não conhecia José, um faraó, que começou a oprimir eles começaram a clamar a Deus, e Deus libertou eles da terra, do Egito. E aí eu quero entrar, então, no texto. Muitas vezes Deus permite aflições para que você clame a Deus. Hoje é o dia de você clamar a Deus. Talvez você esteja passando por uma aflição, é porque Deus está dizendo assim, não é o lugar que eu quero que você esteja. Não é ainda tudo que eu tenho para você, eu ainda tenho coisas maiores, mas você estacionou no Egito, neste mundo, você está dependendo desse mundo, e você não sai do lugar. Hoje eu quero tirar você do lugar. É a voz de Deus falando para você hoje. E olha só o que acontece no Salmo 105, verso 37, diz assim, então Deus fez sair o seu povo com prata, com ouro, entre as tribos, e não havia um só doente entre eles. Ou seja, Deus foi lá e resgatou aquele povo, deu riqueza, deu prosperidade, deu saúde, deu para eles aquilo que eles precisavam. Eles saíram de lá ricos, felizes, de escravos, dominados pelo medo, pela angústia, para uma nova vida. Deus estava abrindo as portas para uma nova etapa das suas vidas.
Por quê? Por que Deus afligiu? Olha só, a aflição deles se tornou em bênção lá na frente. A tua aflição, que Deus tem permitido acontecer talvez na sua vida, ou que você se encontra neste momento, ela é uma forma de Deus te impulsionar para dar um passo além, para você clamar a Deus, porque Deus tem planos maiores para você. Talvez você não esteja entendendo neste momento, mas é desta forma que Deus trabalha. Não se preocupe, porque os planos dele são perfeitos e vai se cumprir sobre a sua vida. Aí depois ele vai dizer, aí, o Egito se alegrou quando eles foram embora, porque não tinha infundido terror. Deus estendeu uma nuvem sobre eles e lhes servisse de todo, como fogo à noite, para iluminar a sua caminhada. Veja que Deus ainda cuidou até mesmo dos passos, cobrindo eles com uma nuvem, dando refrigério para a sua alma, alimentou eles. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus enviou maná, pão, não deixou nada faltar. Nesses problemas que a gente enfrenta, Deus está nos moldando e nos impulsionando a dar um passo adiante. Talvez hoje seja o seu dia de clamar a Deus, para perguntar, não para questionar a Deus o que está acontecendo, mas para perguntar para onde eu devo andar, o que eu devo fazer. A palavra de Deus vai te mostrar o caminho e você vai ser abençoado, porque Deus não tira você do comodismo para fazer mal a você. Ele tira você do comodismo para te impulsionar a andar em direção aos planos que ele tem traçado para você e abençoar a sua vida. Quando você parar e chegar nos propósitos que Deus quer cumprir na sua vida, você vai entender que Deus é bom a todo tempo e ele te levou e você não compreendia que era a mão de Deus te movendo. Veja só, eles pedindo alimentos e Deus fez. Fendeu a rocha, Deus lá no versículo 41 diz que Deus fendeu a rocha e deu água para eles. Nada faltou para eles no deserto. O nosso Deus é o Deus que cuida de você nesse deserto que você está passando. Ele vai te conduzir até o final, vai te sustentar até o final e você vai glorificar o nome dele através de tudo aquilo que ele está fazendo. Tempo de chorar, ele acontece, mas tem o tempo de sorrir. Eclesiastes 3:1 vai dizer que há tempo para todas as coisas, há tempo para chorar e há tempo para sorrir. Talvez seja o teu tempo de choro. Daqui a pouco você vai voltar a sorrir. Talvez seja o seu tempo de alegria. E às vezes Deus vai te apertar, porque você precisa dar um passo além. Deus não vai deixar você parado no comodismo. Que Deus possa abençoar e a mão do Todo-Poderoso possa estar sobre você. Que essa palavra possa te edificar, possa te dar uma direção. E entenda isso, os planos de Deus sempre são maiores do que os nossos. E muitas vezes nós não entendemos pelos caminhos que Deus nos leva, mas pode crer uma coisa, eu posso afirmar para você que os caminhos que Ele nos leva serão sempre os melhores para mim e para você, mesmo que a gente às vezes tenha que passar por algumas dificuldades para entender isso. Mas eles serão sempre os melhores caminhos para você andar. Que Deus possa te abençoar. Compartilhe essa palavra com alguém. Em nome de Jesus. Deus abençoe.